do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Você pode dar glória a Deus por essas palavras? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Há alguns anos atrás, eu estava numa situação muito difícil, acho que uns 15 anos atrás, eu não lembro, não recordo bem. Eu estava mergulhado nas drogas, eu estava fumando demais, e fazia um tempo que eu não fumava maconha. E certa vez eu fui nesses tempos eu fui no ponto, né, onde vem. Eu cheguei lá, tinha uma pessoa fumando. Eu resolvi experimentar o que ele estava fumando, e era uma maconha 10 vezes mais forte que essa que se encontra por aí, né? E eu sei que eu vim para casa numa depressão horrível, porque a droga, ela parece ser boa no início, mas com o tempo ela vai causando tristeza, depressão, angústia. E eu me lembro muito bem, como se fosse hoje. Eu cheguei em casa e passou todo um filme na minha cabeça do tempo que eu estava usando, das tristezas que eu dei para minha família, para meu pai, para minha mãe. E naquele dia eu peguei a Bíblia. Sabe quando você só procura Deus quando está naqueles dias de angústia, de tristeza, de depressão? Esse foi o dia. E esse dia não saiu da minha memória, porque foi o dia que Deus falou comigo, através de Daniel, capítulo 10. Eu estava cheio de maconha na cabeça, e eu abri a Bíblia e caiu em Daniel 10. E eu falei, eu vou compartilhar esse testemunho com os irmãos. Eu nunca compartilhei esse testemunho em igreja nenhuma. Mas foi Deus que mandou eu falar. Aleluia. Eu abri a Bíblia, Daniel 10. Quando eu abri e comecei a ler, eu vi aquela passagem de Daniel à beira do rio, que é o que o texto diz, que Daniel estava à beira do rio e de repente veio um anjo. De repente o anjo desceu na beira do rio, e ali Daniel contemplou a imagem do anjo, e o anjo disse para ele: filho amado, aleluia. Ele já estava de jejum durante 21 dias, e o anjo disse a ele: desde quando você começou a orar, nós entramos numa guerra, numa batalha espiritual, para chegar até aqui, para te trazer a mensagem. Só que o príncipe da Pérsia, o Satanás, não queria deixar a gente passar. E eu mergulhei naquele versículo, naquela passagem. Eu comecei a chorar. Eu chorava como criança. Eu chorava muito. Eu vi ali Deus falando comigo ali. Eu me caí de joelhos prostrado, porque eu nunca tinha visto uma passagem dessa, onde o ser humano consegue ver a imagem do anjo, consegue contemplar a imagem do anjo, e o anjo já disse para ele que estava lutando para chegar até ele. Aleluia, Jesus. O anjo estava querendo chegar até ele, mas estava sendo impedido por um príncipe da Pérsia, tanto que ele teve que chamar ajuda de outro anjo. É assim que diz o texto em Daniel 10. Depois os irmãos lá em casa vai ver que é isso que diz o texto. E ali o anjo conseguiu chegar até Daniel, na frente de Daniel. Daniel não aguentou, que era tanta glória que Daniel caiu prostrado no chão. Aleluia, Jesus.
E Deus ali falou tremendamente comigo. Deus, ele disse: se precisar descer do céu para te salvar, eu vou descer. Aleluia. É muito amor, é muito amor envolvido. Aleluia. Eu mergulhado nas drogas e Deus falando isso para mim. Eu não aguentei, irmãos. Eu chorava demais. Aleluia, Jesus. Deus não pede esforços para salvar eu e você. Deus não pede esforços para salvar o perdido que está nas drogas, que está na rua, que está no crime, que está no álcool, na bebida. Se precisar mandar longe, se precisar vir ele mesmo, principalmente aqui na terra, ele vem. Aleluia. Foi isso que Deus disse para mim aquele dia. Eu sei que depois daquele dia minha vida começou a mudar. Aleluia. Depois daquele dia eu ainda não consegui me firmar, mas eu já consegui me achar no ministério, já consegui encontrar o meu chamado, que era por dom de louvar, de pregar, sei lá, fazer algo para Deus. Aleluia. Quando eu era uma pessoa que era um vaso encostado, que não fazia nada, mas hoje, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui. Aleluia. Pelo milagre de Deus, eu estou aqui. Aleluia, Jesus. E aqui nesse texto de Daniel 12, é a continuação de Daniel 10, que o anjo queria entregar para Daniel. As profecias dos povos vindouros, o que iria acontecer com as nações vindouras, após os reinados vindouros, após o reinado que estava vivendo ali Daniel. E os historiadores dizem que a profecia foi perfeita, que nunca viram profecia tão perfeita, que lá está dizendo em Daniel 11. Em Daniel 11 fala sobre as profecias do que iria acontecer com os povos que iriam vir depois. Fala sobre os 4 animais. Mas onde eu quero chegar é aqui em Daniel 12. Como eu falei, a profecia do anjo foi perfeita. Deus é perfeito. Aleluia, Jesus. E o anjo disse: naquele dia se levantará Miguel, o grande príncipe. Aleluia. Que se levantará a favor dos filhos do teu povo. Se levantará Miguel, o comandante do exército celestial e defensor supremo do povo de Deus. Haverá um tempo, aleluia, o qual nunca houve na face da terra. Nós que eu digo os seres humanos irão passar por um tempo que nunca houve. Um tempo sombrio, um tempo onde haverá mortes, onde haverá choro, aleluia, onde haverá terremotos, onde haverá tristeza, aleluia, Jesus. Aonde haverá, aleluia, muitas pessoas, aleluia, querendo a glória de Deus, só que as portas vão se fechar. Aleluia. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Temos que aproveitar esse tempo. Existe um bilionário lá nos Estados Unidos. O nome dele é Elon Musk. Eu acho que todos nós aqui conhecemos, né? Se quem não conhece, procura pesquisar sobre a vida desse homem. Aleluia. Ele tem uma empresa de foguete espacial. O sonho dele é criar uma habitação em Marte. Aleluia. Porque muitos desses bilionários já sabem que a Terra acabará em fogo, que aqui
a chance de a terra durar é pouca. Aleluia, Jesus. Só que eu não sei se eles leram a Bíblia ou não. Não adianta criar colonização em Marte, em Júpiter, em Vênus. Não adianta criar colonização em qualquer planeta sequer, porque ninguém escapará, aleluia, do julgamento do Senhor, do grande trono branco. Aleluia. Todos terão que prestar contas naquele dia, todos, sem exceção. Eles podem até, aleluia, conseguir criar uma colonização em Marte e se livrar da grande tribulação. Mas a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará aos pés do Senhor. Toda língua confessará que Jesus é o Rei. É o que diz a palavra. Aleluia. Eu estou falando aqui da grande tribulação. Aleluia. Aonde muitos não gostam de falar disso, muitos têm medo de falar sobre esse assunto. Aleluia. Mas na realidade, eu e você não podemos ter medo de Deus, das coisas de Deus, porque isso é necessário que aconteça. Sabe para quê? Para eu e você vencer. Aleluia. De todos os povos que passaram na terra, somente um povo subsistirá, somente um povo sobreviverá. Esse povo chama povo de Deus. Aleluia, Jesus. Todos esses acontecimentos, aleluia, são necessários. A grande tribulação, o apocalipse é necessário e é a vontade de Deus. Como eu falei, nós não temos que ter medo de Deus, nós temos que ter temor a Deus, que é diferente de ter medo de Deus. Temor a Deus, respeito, reverência, aleluia, admiração, respeito, reverência ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia. E esse tempo, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que será de 7 anos. E o próprio versículo 12, o capítulo 12, nos últimos versículos diz sobre os dias, 1260 dias, com mais 1300 e alguns dias, que o anjo deixou a revelação para nós. Ou seja, Deus não é um Deus traidor, não é um Deus que pega de surpresa, Ele já está nos avisando. Aleluia. Por que que o príncipe da Pérsia queria impedir o anjo de chegar até Daniel? Porque Satanás está cegando a geração, está cegando as gerações. Satanás, ele quer esconder a grande tribulação de todos nós, que a palavra de Deus diz que, se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Aleluia. Então esse assunto é necessário, esse assunto tem que vir à nossa mente, esse assunto tem que ser pregado aí fora. Aliás, você olha na internet, você vê os grandes pregadores, esses pregadores conhecidos aí que pregam no Brasil inteiro, o que mais eles pregam é sobre a grande tribulação, é sobre o apocalipse. Porque não há mais tempo, irmãos. Não há mais tempo. Não é tempo de se preparar, é tempo de estar preparado. Aleluia, Jesus. Aleluia. Cada dia que a gente vem para cá, cada dia que nós estamos aqui adorando, nós estamos se fortalecendo. Porque nós precisamos desse fortalecimento, porque ninguém sabe quando pode chegar essa hora. O que Deus diz que vai chegar, pode ser hoje, pode ser amanhã. Aleluia. Pode ser daqui a pouco. Precisamos estar fortalecidos. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós seremos arrebatados. Mas e quem não for? E quem tiver que passar pela grande tribulação? Porque haverá pessoas salvas depois da grande tribulação. Aleluia.
que serão 7 anos, onde haverá a abertura de 7 selos, haverá o sinal de 7 trompetas e o derramamento de 7 taças. Um pequeno resumo do Apocalipse. Aleluia, Jesus. Onde haverá guerras, fome, escassez, morte por doenças e violências. Aleluia. No 5º selo haverá a abertura das almas das mártires, que é o pedido de justiça daqueles que morreram pela fé. Todos esses cristãos que estão sendo mortos aí, cristãos que vão pregar, missionários, pastores, Deus vai fazer justiça sobre todas essas mortes. Aleluia. A morte dessas pessoas será feita justiça. A justiça de Deus será feita sobre essas mortes. Aleluia. No 6º selo, quando Jesus abre, haverá terremotos, escuridão na terra. Aleluia. Não haverá mais dia. A lua ficará vermelha. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Podemos que passar o que for, mas estaremos guardados. Por isso precisamos estar firmes. Aleluia. Eu sei que às vezes bate um cansaço, você está acabando de chegar no seu trabalho, não dá vontade de vir para a igreja. Eu vou fazer o que mais um dia lá, mas cada dia que você vem aqui é uma arma a mais que você está ganhando para lutar contra Satanás, para lutar contra as potestades celestiais do mal. Aleluia. Aqui é o quartel-general do Senhor, e nós somos cidadãos celestiais, soldados celestiais de Deus. Aleluia. Porque a Bíblia diz: ao que vencer. Existem várias passagens em Apocalipse que diz ao que vencer. Se a palavra diz que é ao que vencer, é porque nós estamos em guerra. Só que tem para muita gente não caiu a ficha ainda que nós estamos em guerra. Essa guerra é espiritual. Aleluia. Então vale cada esforço que você faz, que eu e você faz. Agora eu entendo. Antigamente eu falava esses crentes. Para que esses crentes todo dia indo para a igreja, rapaz? Que piatice é essa? Que loucura! Eu não preciso estar todo dia dentro da igreja para dizer que eu sou crente. Andar de terno e gravata, para que isso? Mas o inimigo, ele cega a minha e a sua mente. Aleluia. Ele acha que eu e você não precisa fazer isso ou fazer aquilo. Mas tudo que eu e você fizer para Deus, você terá uma recompensa. Aleluia. Você será recompensado. Eu e você seremos recompensados. Aleluia, Jesus. Depois que Jesus abre o 7º selo, a palavra de Deus diz que há um silêncio no céu de meia hora, nesse período de 7 anos. Imagina, a terra já caiu fogo na terra, já está na escuridão, várias mortes, muitas pessoas morrendo, e de repente a terra se torna meia hora em silêncio. O céu fica em silêncio, tudo fica em silêncio. Aleluia. O silêncio de Deus significa preparação para algo bom, ou para a justiça de Deus, ou para algo bom. Quando Jesus nasceu, fizeram-se 400 anos de silêncio. Nenhum profeta falou durante 400 anos, nenhum profeta pregou, ninguém falou, porque o céu estava em silêncio, preparando a vinda do Messias, daquele que ia salvar o mundo. Então, quando o céu fica em silêncio, irmãos, aguarde, porque virá o sinal de justiça dos céus. Aleluia, Jesus.
Depois desse silêncio começaram as 7 trombetas, aonde houve chuva de fogo, granizo, queimou 1/3 da terra. Desceu uma montanha de fogo, vai descer uma montanha de fogo e vai cair dentro do mar. Aleluia, Jesus. Cai uma estrela do céu. Cai uma estrela do céu. O que o anjo disse para Daniel? Nunca houve, haverá um tempo que nunca houve. Então acontecerão coisas que nunca aconteceram. Aleluia. Vai cair uma estrela do céu nas águas e vai deixar as águas amargas. Pessoas vão beber as águas e vão morrer. Aleluia. Dê glória, meu Pai Jesus. Aleluia. Isso é a grandeza de Deus. Isso é a pura grandeza de Deus. Aleluia. E haverá também gafanhotos terríveis que vão atormentar as pessoas por 5 meses. 5 meses de tormento de gafanhotos matando as pessoas. Haverá 4 anjos. Aleluia. 4 anjos. Estou falando da 6ª trombeta, tá? 4 anjos que vão comandar 200 milhões de anjos que vão matar 1/3 da terra. 1/3 dos habitantes da terra. Aleluia. Vão matar 1/3 dos habitantes da terra. Aí eu fiquei questionando a Deus: aonde é que vai caber tantos corpos? Porque a terra tem 8 bilhões de habitantes. Então nesses 7 anos morrerá 2 a 3 bilhões de habitantes. Bilhões, eu estou falando, não estou falando de milhões não. 2 a 3 bilhões de seres humanos irão morrer. Sabe como? Com fogo, fumaça e enxofre. O anjo vai pulverizar as pessoas. Não haverá corpo no chão. Imagina você estar andando na rua, você vê uma pessoa sendo pulverizada por um anjo do mal, que será solto. Aleluia. Essa é a grande tribulação. A grande tribulação do Senhor. Glória. Aleluia, Jesus. Glória. Glória a Deus. E ainda haverá o derramamento das 7 taças. Feridas terríveis nos seguidores da besta. O mar vira sangue. Imagine, irmãos, todo o mar virando sangue. Vai ser um acontecimento terrível, terrível. Ai daquele que estiver sem Jesus. Ai daquele que não se converteu. Nós somos privilegiados de estar aqui ouvindo essa palavra. Essa palavra entrou tão forte no meu coração que eu vou começar a fazer coisas melhores para Deus. Porque a palavra primeiro fala com o pregador, para depois falar com a igreja. É ótimo isso que vai acontecer. Não pense que é ruim não, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus está dando chance, está dando esperança. Mas o pecado está acumulado na terra. Se tem uma coisa que entristece demais o coração de Deus, é o pecado. Aleluia, Jesus. Deus deu chance. A palavra diz que ninguém vai morrer se não ouvir Jesus. Sem ouvir que Jesus é Jesus. Sem ouvir que Jesus é o Senhor. Nós precisamos levar isso aí para fora. Eu e você precisamos levar essa palavra para quem não é, aleluia, crente. Aleluia, Jesus. Aleluia. Haverá, desde quando Jesus nasceu e morreu para pagar os nossos pecados, foi o primeiro julgamento, o da cruz, onde Jesus pagou o preço por mim e por você. Foi julgado, morto, crucificado e morto,
mas ressuscitou e virá em glória e descerá em glória, aleluia, e aniquilará todos os inimigos, aleluia. E haverá o julgamento de Cristo, aonde no reino milenar o próprio Jesus vai entregar as recompensas. Somente quem é dele. Você vai receber sua recompensa, você vai receber essa, você vai receber tal recompensa. Cada um vai receber sua recompensa pelas suas obras. Aleluia. Aleluia. O julgamento das nações. Aleluia. Quem vai entrar no reino de 1000 anos? Quem estiver forte, firme na presença de Deus. Quem não tiver, lago de fogo. Aleluia. É isso que diz o Apocalipse, irmãos. É o que diz. E o último julgamento, passaram-se 4 julgamentos, 3 julgamentos. O último julgamento que eu quero mencionar, o julgamento do grande trono branco, aonde todas as almas, todas as que morreram, as que viveram, quem estiver no mar, as cinzas que foi jogada no mar, quem foi enterrado na terra, todos se levantarão, estarão diante do livro da vida, estarão diante do grande julgamento do trono branco, onde o Senhor estará assentado para julgar aqueles que não aceitaram a Ele. Aleluia, Jesus. Os perdidos, que serão lançados também no lago de fogo. Aleluia, Jesus. Aí eu perguntei, aonde, se os ímpios serão julgados, esse julgamento será somente para os ímpios. Aonde estará o povo de Deus nesse julgamento? Aonde estará o povo de Deus nesse julgamento? O povo de Deus estará sentado ao lado do trono de Deus, ao lado direito do trono de Deus. Aleluia, Jesus. E eu e você estaremos lá um dia, ao lado dele, sentado, não como quem está sendo julgado, mas como quem está ao lado do Senhor. Vai valer a pena. Vale a pena você estar aqui, vale a pena você se sacrificar, vale a pena você limpar o banheiro da igreja, vale a pena você varrer a igreja, vale a pena limpar as cadeiras, vale a pena sair lá para fora e pregar para o irmão, porque você vai ter recompensa. Aleluia. Você tem recompensa do Senhor. Vale a pena se sacrificar, porque naquele grande dia nós seremos chamados, não para ser julgados, mas seremos chamados para ser amigo dele. Ele vai olhar para você e vai dizer: eis aqui meu filho amado, a quem eu muito comprazo. Aleluia, Jesus. Essa ideia tem que estar viva e real na minha e na sua mente, todos os dias. Todos os dias, porque isso te fortalece. Esses acontecimentos não é para te entristecer. Esses acontecimentos são para te fortalecer, para me fortalecer. Irmão, mas só vai acontecer coisas terríveis, mas você será guardado. Aleluia. Você está nas mãos do Senhor, você será guardado. Aleluia, Jesus. Nossa, a hora passou tão rápido. Tinha mais meia hora aqui de pregação, mas deixa para outro dia. Amém, irmãos? Glória. Eu quero louvar o último hino aqui. Aleluia. Fique feliz, porque Deus tem recompensa para mim e para você. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Não foi o que o irmão falou ali? Guarda o que tens. Vai guardando tudo que você já fez para Deus. E guarda cada dia mais.
Cada dia mais, vai juntando. Está cheio de prêmio para mim e para você lá no céu. É o próprio Deus que está falando aqui. É o próprio Deus que está falando. Aleluia, Jesus. Vamos ficar de pé? Aleluia. Eu creio que quando você sair lá fora agora para pregar para o ímpio, você vai pregar diferente. Você vai dizer: Jesus está voltando. Aleluia, Jesus. É tempo. Não, só tem isso. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte, choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali